vivo, através do Facebook e através também do YouTube. Às 8 horas da noite existe a transmissão ao vivo do culto da esperança, onde nós reunimos para poder pregar a palavra do Senhor e também louvarmos o nome de Jesus. Todas as quintas-feiras, então, você pode participar desse culto que é aberto a todas as pessoas. Aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã, tem uma atividade toda especial para as crianças. As irmãs fazem um trabalho através do aplicativo Instagram, às 10 horas da manhã, todos os domingos. Então, aqueles que têm filhos pequenos, vocês podem apresentar para eles esse trabalho, que com certeza irá abençoar a vida dos seus pequenos, amém? Então, domingo, às 10 horas da manhã. E no próximo domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto familiar, o nosso culto da família, às 19 horas também, para cultuarmos o nome do Senhor. Amém? São esses os avisos que nós temos para dar. E nós gostaríamos de entrar nesse momento na palavra de Deus. Gostaria de trazer uma palavra para os irmãos que o Espírito Santo colocou no meu coração. Com esse tempo de pandemia, nós temos muito tempo para ler, a verdade é essa. Nós nos encontramos em casa, nós estamos ali presos, principalmente aquelas pessoas que são de maior idade, que têm uma idade mais avançada, que é o meu caso. Então, nós estamos mais reclusos na nossa casa. E não tem faltado tempo, com certeza, de nós nos aprimorarmos na leitura. E eu pude voltar a um livro que eu li há mais de 20 anos atrás. Eu pude reler um livro que eu já havia lido há mais de 20 anos atrás. E foi a única vez que eu fiz uma pregação sobre um resumo desse livro. Esse livro me impactou de tal forma que eu fiz uma pequena pregação, e eu preguei, eu lembro que aqui na igreja há mais de 20 anos atrás. Faz mais, com certeza, de 20 anos. Uma pregação semelhante a essa que nós vamos fazer hoje. E que impactou a minha vida. Eu posso dizer que ela transformou a minha vida. No que eu pude ler esse livro há muito tempo atrás, alguma coisa foi mudada naquilo que acontecia na minha vida. E é o que eu espero que aconteça na tua no dia de hoje. Gostaria de orar nesse momento, antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Meu Deus, eu te louvo, porque é um momento importante, Senhor, de nós nos dirigirmos agora aos teus servos, Senhor, em todas essas residências, aonde quer que estejam os teus servos reunidos agora para ouvir a tua palavra. Senhor, tu sabes as necessidades que nós temos no nosso coração. O Espírito Santo nos conhece, nos visita, e nós te pedimos, Senhor, que tu venhas a falar, Senhor. Senhor, de encontro com a necessidade de cada um de nós. Usa a minha vida, Senhor, para falar a tua palavra, para proclamar a tua palavra. Que ela seja, Senhor, libertadora nessa noite. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro que eu falei que eu li há 20 anos atrás, é como se fosse uma biografia. Um escritor, ele fez um trabalho, ele escreveu um livro em cima de 2 versículos bíblicos, onde tratava de uma vida inteira de uma pessoa, que está resumido na Bíblia em apenas 2 versículos. Nós gostaríamos de ler com vocês esses versículos para que nós pudéssemos adentrar na pregação. Ele se encontra no livro de 1 Crônicas, livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, 2 versículos apenas, o versículo 9 e o versículo 10. O livro de Crônicas foi escrito provavelmente por Esdras, e ele traz uma leitura nos primeiros 9 capítulos que para nós é cansativa, porque ali Esdras ele relata toda a descendência de Israel, de Judá, e são vários nomes que nós temos dificuldade inclusive de pronunciá-los, nomes que para nós parecem som estranho, mas que tem no meio todos esses nomes, são 600 nomes, ao redor de 600 nomes ao todo, um nome se destaca entre eles. E o Espírito Santo colocou ali no coração de Esdras para que esses 2 versículos apenas pudessem retratar a vida de um homem que teve a sua vida transformada devido a uma oração que ele fez. E hoje nós vivemos
um momento tão delicado das nossas vidas. Aqueles que são tão velhos quanto eu, ou mais velhos, nunca passaram por uma circunstância qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muito poucos passaram por uma situação onde que tantas aflições, tantas limitações têm sido colocadas sobre as costas do povo. Nós estamos impedidos de ir e vir, muitos irmãos perderam empregos, muitos irmãos estão com as suas vidas restritas, foram mandados embora do emprego, ou as empresas estão passando por dificuldades, empresários estão aí numa situação delicada, não sabem o que será do futuro, não sabem o que será do dia de amanhã, quando forem abertas novamente as oportunidades de comercialização e assim por diante. Mas nós temos um Deus que vem acalmar o nosso coração. Nós temos um Deus que vem nos trazer uma palavra de esperança, uma palavra de possibilidade de mudança para as nossas vidas. E é sobre esse texto que eu gostaria de me ater nessa noite. Nós podemos fazer a leitura rapidamente desses 2 versículos, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que está escrito assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E olha o que Deus responde a essas orações. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nós temos várias maneiras de aprender algo sobre a nossa vida. Nós podemos aprender por uma pessoa mais idosa, por uma pessoa que já viveu muitas experiências, mais experiências do que talvez nós tenhamos passado. Essa é uma maneira que nós temos de aprender. Você que é pai, você ensina o seu filho, você fala: não vai por esse caminho que vai dar errado. Eu já passei por isso, eu já fiz isso. E eu acabei passando por momentos difíceis em função de eu ter entrado dessa maneira, nesse caminho. Não faça isso. Isso é uma forma que nós temos de aprender com outras pessoas, por experiências. Mas nós também podemos aprender por biografias. Eu pude ter a oportunidade de ler algumas biografias. Uma que me impactou de maneira extraordinária foi a de Billy Graham. Um livro grosso, são 400 páginas, mas nós vimos como aquele homem, ele fez diferença, não apenas na sociedade em que ele convivia, mas ele fez a diferença no mundo. Ele foi um homem extremamente usado por Deus, um homem cheio de limitações como eu e vocês, mas que pôde causar um impacto no mundo todo. Porque ele se deixou ser usado por Deus, deixou que Deus o usasse, melhor dizendo, deixou que Deus transformasse a sua vida. E eu queria dizer para vocês que nós temos aqui nesse texto de 2 versículos apenas, de forma muito reduzida pelo Espírito Santo de Deus, a biografia de um homem que tinha tudo para dar errado. A biografia de talvez um jovem, aqui nos leva a entender que estava ali na sua plenitude de vida, mas estava vivendo um momento extremamente difícil, desde o momento que ele veio ao mundo. É sobre essa biografia que eu gostaria de me ater nessa noite, a biografia desse homem chamado Jabes. Quando nós estudamos a palavra de Deus, e nós vamos estudar sobre o livro de Crônicas, ele foi escrito por Esdras, justamente naquele período exílico, naquele período onde os judeus estavam exilados da Babilônia. E ali foi feito um levantamento de todos os nomes das 12 tribos, das pessoas, das descendências, das genealogias daquele povo de Deus. E nós vemos que aquele homem chamado Jabes, ele fala para que Deus alargasse as suas fronteiras, porque talvez o território que ele foi dado a ele, na terra prometida, era um território pequeno, e ele tinha desejo de ampliar essas terras para que ele pudesse produzir mais. Enfim, nós vamos ver o que Deus fez após a oração desse homem. Há momentos da nossa vida que determinadas
fatos, determinadas dores que nós passamos, nos marcam se nós deixarmos para sempre. Danos pessoais, irmãos, dramas pessoais. Alguns passam por abusos sofridos na mais tenra infância. Alguns passam por perdas significativas ao redor, no decorrer das suas vidas. Perdas significativas de pessoas que são queridas, perdas de bens que são importantes para cada um de nós, e que essas perdas, elas machucam o nosso ser, e trazem feridas que muitas vezes parecem ser incuráveis, parecem que serão ali deixadas para sempre. E isso aconteceu na vida desse homem, esse peso que vinha do seu próprio nome. A palavra de Deus nos diz que quando Jabes nasceu, a sua mãe passou por um momento traumático da sua vida. O nome Jabes significa aquele que causa dores. O nome Jabes significa aquele que causa dores. Dá para você imaginar o que passava na cabeça de Jabes todas as vezes que a sua mãe o chamava? Todas as vezes que a sua mãe o chamava, por exemplo, para adentrar em casa, se ele estava no campo, vem aqui Jabes. Vinha na mente de Jabes que ele era aquele que trazia dores, lembranças de dores à sua mãe. Foi um momento tão traumático na vida dessa mulher, que ela marcou o nome do seu filho dessa forma. Esse é aquele que me trouxe dores. Foi um momento que talvez ela tenha colocado a sua vida em jogo ao dar à luz. Não sabemos como é que foi esse parto. Nós não existia naquela época de Jabes os mesmos recursos que a medicina tem hoje para trazer ao mundo uma criança. Talvez esse parto tenha sido tão doloroso que ela colocou esse nome. E poderia ter deixado, e deixou essa marca para o seu filho, uma marca muito pesada. Ela quis deixar claro para todas as pessoas que aquilo foi um momento de muita dor para ela. Foi de uma dor imensa, e ela fez questão de carimbar o seu filho com a marca desse sofrimento. Jabes significa aquele que causa dor. Jabes poderia se acostumar com isso. Jabes poderia pensar, não tem jeito mais para mim, eu vou ter que carregar esse estigma, eu vou ter que carregar essa marca, essa cicatriz, para o resto da minha vida. Jamais eu poderei me ver livre desse peso sobre as minhas costas. Eu quase causei a morte da minha mãe. Causei um desconforto tal que ficou marcado na vida dela. Mas Jabes não se conformou. Jabes não se conformou com essa dor. Ele não quis viver para sempre levando esse peso. E muitos de nós, talvez, tragamos sobre as nossas costas pesos que até hoje não abandonamos. Pesos que até hoje nos acompanham. Dores que não nos livrou, que nós não deixamos ser libertos da nossa vida até os dias de hoje. Nós não deixamos que Deus apagasse essas dores. E talvez essa palavra venha para mim e para você em função disso. Hoje eu gostaria de encorajar você a olhar para Jabes e tomar alguma atitude em sua vida. Eu gostaria que você tomasse o exemplo desse jovem chamado Jabes, e ele clamou a Deus por uma mudança de vida. Que esse clamor possa ser feito por mim e por você nessa noite. Amém? Chame para que isso aconteça na tua vida no dia de hoje. Não há nada mais poderoso, aleluia, na terra que a oração, irmãos. Hoje nós sabemos disso. Hoje nós conhecemos o Deus que nos libertou, nos salvou, e nós sabemos que a oração, ela é a chave, ela é tão importante porque ela é que aciona o braço de Deus, aleluia, todo-poderoso. É a oração que um servo, que um pecador como eu e você
fazemos ao Senhor e que move o coração de Deus em nosso favor. É através da oração. E esse moço, em sua oração, ele faz 4 pedidos distintos. Jabes, ele não foi econômico ao clamar ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele não se fez de rogado, como nós dizemos. Ele fez logo 4 orações. Ele emendou 4 pedidos para que Deus ouvisse o seu clamor, para que a sua vida pudesse ser transformada. Aquele peso ele não queria mais carregar. Aquele estigma ele queria deixar para trás. E ele queria uma nova chance na sua vida. E por ele ter pedido coragem, por ele ter tido coragem de pedi-las, esse moço teve o seu nome exaltado na palavra do Senhor. Nós vemos que os 600 nomes escritos nos primeiros 9 capítulos de Crônicas, nenhum deles nos chama a atenção. Existem ali nomes de príncipes, nós vamos ler Davi, os seus filhos, nós vamos ver Abraão, os seus filhos, Jacó, os seus filhos, os patriarcas, enfim. Mas um nome que existe uma menção especial é o nome desse jovem chamado Jabes. A coragem dele levantar uma oração a Deus, o Espírito do Senhor tocou no coração do escritor do livro de Crônicas, dizendo que o nome dele foi mais notável do que todos os seus irmãos. Fez uma diferença. E essa diferença foi causada em função da sua oração. Aleluia. Por isso eu te encorajo hoje, trago uma palavra de encorajamento para você. Não aceite passivamente a decretação de uma derrota na tua vida. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, mesmo que tenhamos pecado, mesmo que tenhamos caído de uma maneira assustadora, não deixe que isso seja decretado de uma forma definitiva da tua vida. Mire para o exemplo de Jabes e tome uma atitude. Clame ao Deus de Israel para que Ele mude a tua vida. Aleluia. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. Aleluia. E o que ele pede? Esse homem, esse jovem. A primeira coisa que ele pede, ele fala: ó, tomara que me abençoes. No capítulo 9. Aleluia. Invocou o Deus de Israel e exclamou: ó, tomara que me abençoes. Ele clamou pela bênção de Deus. Esse jovem, em algumas versões, procurei ver umas 5, 6 versões diferentes ali da Bíblia, nesse mesmo versículo, e em algumas versões ele fala, o escritor fala, que ele me abençoe, que o Deus me abençoe muitíssimo. Não uma bênção qualquer, mas que ele me abençoe muitíssimo, de uma forma extraordinária. Sabe, quando nós procurarmos ler a palavra bênção, no sentido bíblico, eu fiquei assim meio pasmo, porque eu tenho tanto costume de escrever que Deus te abençoe, até no Face, quando nós temos que parabenizar alguém, parabenizar para o aniversário de casamento, enfim, qualquer coisa que nós temos que escrever, eu tenho por hábito, e para falar geralmente para as pessoas, para os meus netos, para as minhas filhas, eu costumo dizer que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Deus abençoe. Mas nós falamos isso de uma maneira assim tão informal, de maneira tão simples, que nós esquecemos o que significa bênção. Nós esquecemos que, biblicamente, bênção é pedir ou convidar. Biblicamente, falando da palavra bênção, é pedir ou conceder um favor sobrenatural. Quando eu falo para minha filha, Deus te abençoe, eu quero dizer para ela, biblicamente, seria isso: olha, você faça tudo o que você puder para que tudo vá bem na tua vida. Se elas fossem crianças, eu falo, estude. Quando elas eram crianças, eu falava, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ter uma qualificação para conseguir um emprego, para que você tenha uma boa vida e assim por diante. Depois eu vou falar aqui, você possa ter um bom emprego, que você possa ter isso, que você possa escolher um bom homem para casar e assim por diante. Isso é algo que ela pode fazer.
Isso é algo que ela deve fazer. Mas quando eu falo para que Deus a abençoe, eu estou dizendo, Senhor, dê permissão a ela, para que toda a prosperidade dos céus venha sobre a vida dela. É algo sobrenatural, é algo que ela não pode fazer, é algo que eu não posso fazer, mas é algo que Deus tem prazer em fazer na nossa vida. E Jabes aqui, ele clama em primeiro lugar isso: ó Deus, abençoe-me muitíssimo. Ou seja, derrame sobre a minha vida todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Não as que eu mereço, porque eu não as mereço, mas porque a tua graça, a tua misericórdia concede a minha vida. A palavra de Deus diz que o Senhor tem planos bons para a nossa vida. O Senhor tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E nós devemos clamar: Senhor, derrama, libera as tuas bênçãos sobre minha vida. Aleluia. Podemos dizer isso de boca cheia, com o coração aliviado, sem ganância. Nós não pedimos bênçãos materiais. A prosperidade da bênção não fala de dinheiro, não fala de posses, não fala de autoridade, não fala de poder. A palavra que bênção é no sentido de prosperidade para a tua vida, de paz, para ter a bênção do Senhor sobre você, para ter toda a bênção do Senhor sobre você. É disso que nós estamos tratando. Aleluia. E foi essa oração, a primeira oração que Jabes fez, esse jovem fez. Aleluia. Não quero dizer que você já não tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Se você já é cristão, se você já é crente, se você já aceitou Jesus como teu Salvador, você já é salvo, meu irmão, minha irmã. Você já tem as bênçãos de Deus sobre você. Você já tem direito a adentrar aos céus. Você já tem o Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina. E é uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando fazemos um curso de teologia, é que o Espírito Santo se apodera de nós, ou seja, ele vem morar em nós a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos Jesus como nosso Salvador. E ele passa a ser nosso Senhor. Nós passamos a ser deles. Nós temos direito a ser chamados filhos de Deus. Então, isso, nós não estamos falando sobre isso, irmãos. Nós não estamos falando sobre isso. Você já tem direito a todas essas bênçãos. Mas você há de convir comigo que existem muitos crentes que vivem, mesmo depois da aceitação de Jesus, mesmo depois de ter os seus nomes escritos no livro da vida, vivem uma vida de sobrecarga. Parece que não saiu das costas deles ainda todo o peso. E vivem uma vida de sofrimento ainda. Vivem uma vida choramingando, gemendo e chorando. E nós não temos necessidade de passar por isso. Jabes era um descendente de Abraão, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, mas ele carregava um estigma que não conseguia largar, que ele não conseguia largar. Ele tinha um carimbo sobre a sua vida. Você já imaginou o sogro daquela mulher que ele gostasse, e ele viesse para a filha dele? Como é que chama? Como é que chama o seu futuro marido? O meu futuro marido chama aquele que causa dores. É sobre, aí o pai devia falar, mas é com ele mesmo que você quer casar. Você tem certeza que é com esse homem mesmo que você quer casar? O próprio nome dele carrega que ele traz dores para as pessoas. Jabes carregava esse peso sobre as suas costas. E muitos de nós carregamos pesos pelas perdas que nós tivemos, pelos carimbos que foram colocados sobre nós, por aquilo que alguém disse sobre a tua vida. Muitos pais falam para os seus filhos: esse aqui não vai dar nada, esse aqui não serve para nada, esse é um zero à esquerda. E as pessoas ouvem isso e carregam para o restante das suas vidas. E o Espírito Santo hoje vem de encontro com essa palavra para dizer que isso não precisa ser carregado para o resto da tua vida. Não, isso já foi levado na cruz do Calvário. Você pode estar livre desse fardo. Então, em primeiro lugar, o que esse homem, o que esse jovem pediu a Deus foi que o abençoasse tremendamente, ou muitíssimo. Aleluia. Aleluia.
Esse moço era da tribo de Judá, mas tinha esse estigma da dor no seu nome. Judá significa alegria, mas ele não tinha nada de alegre. Era totalmente o contrário de alegria, a vida de Jabes. E ele, diante dessa situação, ele tomou uma atitude. Eu não quero mais carregar essa dor comigo. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso de uma nova história. E ele clama pela bênção de Deus. Eu preciso de uma bênção. Aleluia. Eu preciso da bênção do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Lembra da história de Jacó? Eu fui fazer um paralelo com Jabes, e nós podemos lembrar de Jacó, que tinha também o nome de maldição sobre ele, sobre a vida dele. Nós conhecemos a história de Jacó. Sua mãe colocou esse nome dele porque ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E nós sabemos o que significa, qual é o significado do nome de Jacó. O significado de Jacó é usurpador, trapaceiro, mentiroso. E Jacó carregava esse estigma, carregava esse peso sobre ele. Até que um dia, ele teve um encontro, quando você lê a palavra de Deus lá em Gênesis, num lugar chamado Val do... Como é que chama o lugar? Padoque. Jaboque. Pastor Fernando, obrigado. Val de Jaboque. Diz que esse homem, chamado Jacó, ele teve encontro com um anjo, que na realidade, ao nós lermos a palavra, o anjo era o próprio Deus. E ele, diz a palavra de Deus, que ele lutou com esse anjo, a ponto de ficar praticamente sem forças. E ele não deixava o anjo se apartar dele. E ele se agarra a tal ponto no anjo, que na realidade era o próprio Deus. Ele fala: eu não te deixarei enquanto o quê, irmãos? Enquanto tu não me abençoares. E diz a palavra de Deus que Deus tocou a coxa de Jacó, deixou ali uma marca. E Deus faz uma pergunta para Jacó. Olha que pergunta interessante que Deus faz para ele. Deus pergunta: qual é o teu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? O nosso Deus é o Deus onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Mas ele pergunta o nome: qual é o teu nome, Jacó? E Jacó responde para ele: meu nome é ladrão, usurpador, mentiroso. Esse é o meu nome. Por que Deus não abençoou de imediato? Porque Deus queria que Jacó não apenas dissesse o seu nome. Aquele não era apenas um nome. Era o quê? Era uma maldição que estava sobre a vida dele. Era um peso enorme que estava sobre a vida dele. E que ele precisaria querer deixar esse peso. Aquilo não foi uma resposta de Jacó. Na realidade foi uma confissão. Se nós conhecemos e lermos um pouco sobre a história de Jacó até então, ele era realmente o que o seu nome dizia. Ele era um mentiroso, porque ele mentiu ao seu irmão para receber a bênção. Ele mentiu para o seu pai para receber a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Ele vivia de acordo com o seu próprio nome. Mas quando ele reconheceu e ele confessou o seu nome para Deus, Deus o marcou. A partir daquele momento ele passou a andar mancando, um sinal, uma marca de Deus sobre a sua vida. Mas Deus falou para ele: a partir de hoje, tu não chamarás mais mentiroso, você não terá mais o nome de enganador, mas o teu nome será Israel, o príncipe de Deus. O que Deus colocou no meu coração hoje é que Deus pode transformar você numa princesa e num príncipe de Deus no dia de hoje. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua história. Só Ele tem capacidade e poder de fazer isso nas nossas vidas. Aleluia. Assim como Ele fez com Jabes, assim como Ele fez com Jacó. E nós, ao estudarmos a Bíblia um pouquinho mais e vermos o nome de outra pessoa que carregava também uma história triste, nós podemos lembrar de uma mulher chamada Noemi.
Eu já vou terminar rapidamente. Noemi foi uma mulher que o seu nome significava alegria, alegria. Mas nós conhecemos que houve uma crise na cidade, na aldeia da onde essa mulher, na cidade de Belém, na aldeia de Belém, na terra de Belém, houve ali uma situação que essa mulher teve que mudar-se com toda a sua família. E eles foram procurar uma situação melhor para suas vidas nas terras de Moabe. E nós conhecemos a história que chegando em Moabe, Noemi perdeu não apenas o seu marido, mas perdeu também os seus 2 filhos. E ali, ela passou a ser uma mulher viúva, pobre e velha, totalmente necessitada. E quando as coisas melhoraram na cidade de Belém, a Bíblia diz que ela retornou para a sua cidade natal. E ao chegar na sua cidade natal, ela pedia para os seus conhecidos, para as pessoas que eram do seu relacionamento, não me chame mais de Noemi. O que ela queria dizer com isso? Eu sou uma mulher triste, eu sou hoje não uma mulher alegre, eu sou uma mulher que tem uma vida acabada, estou velha, pobre, viúva. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Sabe qual é o nome do significado Mara? Qual é o nome? É amarga, é tristeza, é justamente ao contrário de Noemi. Mas nós conhecemos a história que Deus transformou a vida daquela mulher, assim como fez com Jabes também. Aleluia, glórias a Deus. Deus pode mudar a nossa história, como mudou desses 2. Aleluia, aleluia. Existem pessoas que já tiveram vida feliz, que já viveram momentos de felicidade no passado e hoje vivem mergulhadas na tristeza. E eu quero encorajar a você a rogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E tomara que Deus te abençoe muitíssimo. Aleluia. Mas vamos partir para a segunda oração de Jabes. No segundo momento, Jabes fez um segundo pedido a Deus. E me alargues as fronteiras. Já está no versículo 10, irmãos. Alargue as minhas fronteiras. Ele está dizendo para Deus, aleluia, foi colocado um destino muito pequeno na minha frente, um horizonte muito pequeno, muito estreito. Parece que existem pessoas que vêm carimbadas para não ter sonhos. Aleluia, para não alargar suas fronteiras, para não avançar, aleluia. E Jabes não aceita essa condição. Eu não vim a esse mundo apenas para isso, aleluia. Então Deus, alarga minhas fronteiras, amplia meus horizontes, aleluia. Me dá novas oportunidades, aleluia, aleluia. Eu quero fazer mais para minha família, para a obra de Deus. Eu quero ampliar os meus horizontes para o teu reino. Deus, alarga as minhas fronteiras. Quantas vezes eu já não conversei com o Fernando, com o pastor Manuel no passado. Nós vivemos aqui numa igreja confortável, numa igreja gostosa, uma igreja onde nós temos conforto, onde nós temos tantas coisas boas, mas quantas vezes a gente não fala um para o outro, olha, como eu sonho com uma igreja maior, como eu sonho para que tenhamos uma igreja imensa, para que várias pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. Essa tem que ser a minha e a sua oração, não apenas para as coisas de Deus, mas também para as nossas vidas. Pedir para que o Senhor alargue as fronteiras, para que Ele coloque mais longe as estacas da nossa tenda. Essa tem que ser a minha e a sua oração. Aleluia. Pode ser que eu não viva para ver essa expansão da obra de Deus aqui, mas que outros possam alcançá-la e vê-la, que possa se cumprir essa visão, esse sonho, de ver muitas pessoas se chegar a Deus através desse ministério. Que essa seja a nossa oração. Eu convido você a colocar essa oração diante do Senhor. Senhor, alarga as minhas fronteiras, aleluia, aleluia. Podemos sonhar e devemos sonhar com novos horizontes, aleluia. Novas vidas nesse lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Afinal de contas, nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Todo o poder nos céus e na terra é concedido ao seu povo, é concedido a nós. Todas as bênçãos estão sobre as nossas vidas.
O poder é manifesto nas nossas vidas, mas o poder é de Jesus, o poder é de Deus. Mas Ele tem todo o poder. E se nós somos cheios do Espírito Santo, o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa na tua vida, na tua família e na tua igreja. É isso que nós pregamos aqui nessa noite. É a nossa oração. Tem que ser igual a essa oração de Jabes. Alarga as nossas fronteiras. E ele continua pedindo o terceiro pedido nessa oração. Aleluia. Olha o que ele diz ainda no verso de número 10. Ele diz assim: e que seja comigo a tua mão. Sabe o que ele está pedindo, meus irmãos? Sabe o que Jabes está pedindo? Ah, Senhor, já que tu vais me abençoar de uma maneira extraordinária, não te apartes de mim. Aleluia. Venha comigo, que a tua mão esteja sobre a minha vida, que a tua mão me proteja, que a tua mão me guarde, que a tua mão me oriente. Eu não sou nada sem ti. Aleluia. Oh, Jesus, como Deus é maravilhoso, como o Espírito Santo é grande, poderoso e maravilhoso. Aleluia. A tua presença, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo é que é importante na nossa vida. Toda a importância está na pessoa do Espírito Santo em nós, na pessoa de Cristo na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Nem eu nem você vamos a lugar nenhum se Deus não vier conosco. Eu lembro do Salmo 51, que é um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, onde nós vemos ali a confissão do pecado do rei Davi, onde ele é confrontado com o profeta Natã, e ali é exposto o pecado de Davi, e Davi pede uma única coisa a Deus. Quando nós lemos esse salmo, nós podemos entender. Davi era um rei rico, poderoso, tinha guerreiros ao seu dispor, mas ele faz apenas um único pedido. Ele não estava preocupado em perder o reino de Israel, ele não estava preocupado em perder os seus soldados, em perder o seu poderio, a sua fama. A única preocupação de Davi naquele salmo expressa é: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Algo que nós não podemos abrir mão é da presença do Senhor nas nossas vidas. É a única coisa que nós não devemos deixar de buscar. Espírito de Deus, não se afaste de mim. Nós vemos que quando Israel pecou também, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando Moisés estava ali caminhando para a Nova Canaã, mas ainda não havia transporto as barreiras para a Nova Canaã, de Canaã, o povo de Deus, o povo de Israel novamente peca contra o Senhor. E o Senhor se irrita de tal forma que ele chama Moisés e fala: Moisés, eu vou cumprir a minha palavra. Eu prometi que eu levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel, onde as bênçãos estarão lá para eles. Mas eu não vou mais com vocês. Eis aqui um anjo, ele irá acompanhá-los até Israel, até Canaã. Qual foi a resposta de Moisés, irmãos? Qual foi a resposta de Moisés e o pedido de Deus, o pedido de Moisés a Deus? Moisés falou assim: olha, anjo é bom, muito bom anjo, uma bênção anjo. Canaã vai ser maravilhoso, com certeza. O Senhor falou que lá nós teremos bênçãos sobre as nossas vidas. Tudo isso é muito bom. Mas Moisés falou: se o Senhor não vier por nós, não nos faça subir daqui. Moisés sabia o que significava a presença de Deus. E eu falo para você hoje: não se afaste de Deus. Não deixa Deus longe da sua vida. Porque você pode ter todas as coisas, mas você não tem a plenitude da bênção de Deus sobre você. O mais importante, a maior riqueza que nós podemos ter é a presença de Deus junto a nós. Essa foi o terceiro pedido de Jabes. Aleluia. E por fim, para nós finalizarmos, já adiantada a hora, ele fala assim no versículo 10 ainda. Ele faz um quarto pedido. Ele ora e diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aleluia, aleluia. De modo que não me sobrevenha aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Ao verificarmos que a presença de Deus é que nos livra das ciladas do inimigo, aleluia. É isso, irmãos. Ele pede para que Deus
o livre das ciladas do inimigo. A presença de Deus é que nos livra das ciladas de Satanás. Quando estamos longe de Deus, o inimigo se aproxima de nós para nos atacar, nos ferir e nos destruir. Jesus nos ensinou a clamarmos para que Deus nos livre do mal. A oração de ensino de Jesus, ele fala, mas livra-nos do mal. Aleluia. É um ensino de Jesus. Nessa batalha espiritual, nós não lutamos com as nossas forças, nós não lutamos com a força do nosso braço, nós não lutamos contra um inimigo que nós não vemos pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria. Nós só podemos lutar contra ele através das armas celestiais que são concedidas por Deus. E é essa oração que Jabes finaliza. Senhor, me livra do mal. Mal que existe até dentro de nós. Diz que o maior inimigo que nós temos é aquele que está dentro de nós. O homem carrega dentro de si a semente do pecado. Se nós não vigiarmos e vivermos uma vida de santidade, nós pecamos, nós caímos. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. A palavra do Senhor nos ensina, santificai-vos, busque a santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. E quando nós não agradamos a Deus, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e nós permitimos que o inimigo tome conta da nossa vida. Nós nos aproximamos do nosso inimigo e nós podemos ser destruídos. E ninguém está livre disso. O apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Essa palavra é para mim e para você. Busque a aproximação com o Senhor e peça para que Ele livre você do mal. Essa é a nossa oração hoje, que você possa colocar diante do Senhor a tua causa, a sua luta, a sua dor, o seu drama. Cada um de nós tem um ponto a ser tocado pelo Senhor nessa noite. Coisas tão íntimas, irmãos, que nem o teu melhor amigo conhece, que nós não temos coragem de falar nem quando nós olhamos no espelho. Somente essas coisas são conhecidas através das sondagens do Espírito Santo dentro de nós. Às vezes dentro da nossa mulher, dos nossos filhos, do nosso amigo, do nosso pai, nós não temos coragem de confessar essas dores, esses traumas. Mas nós podemos colocar diante de Deus, o Senhor que conhece tudo sobre você. Aleluia. Coloque-se diante de Deus. E diz a Bíblia que aquilo que parecia impossível para Jabes, se tornou possível. Aleluia. Deus atendeu o pedido de Jabes. Está no versículo 10. E Deus atendeu o seu pedido. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante de Deus. E diz a Bíblia que aquilo que parece impossível, Deus pode tornar possível para você. Gostaria que nós orássemos. Gostaria de apresentar a tua vida agora a Deus em oração. Gostaria que nós nos rendêssemos ao Senhor. Aleluia. E nós apresentássemos as nossas vidas diante do Senhor. O seu presente pode ser transformado por Deus através da oração. E Deus é fiel para responder a sua oração. Você pode desejar mais de Deus sobre a sua vida. Que ao invés de você viver sofrendo, você possa ser um instrumento de Deus. Aleluia. Nessa geração, nessa tua família. Que você possa ser um oásis. Um oásis, irmãos, um lugar fértil, um lugar onde existe abundância de vida para suprir a necessidade de muitas pessoas. Necessidades não apenas materiais, mas também espirituais. Que Deus possa usar a tua vida para abençoar a outros. Clame ao Senhor para que Ele tire esses estigmas que foram colocados sobre você. Podemos orar. Se você quiser apresentar a sua vida agora diante de Deus, eu gostaria que você orasse juntamente comigo. Nós temos algumas orações que foram solicitadas através da internet, alguns irmãos pedindo oração, o irmão Nádio pedindo oração pela sua família, a irmã Wanda pela saúde, aleluia, que Deus possa curar a irmã Wanda, Deus possa curar, alcançar a sua serva na noite de hoje, a Dayana, aleluia, quero orar em agradecimento pelos 17 anos de casamento com o Júnior,
Nós vamos orar, aleluia, pelo Caio, vai ter que fazer uma cirurgia na mão, ela também pede oração. O Theo pede oração pela irmã Cida, aleluia, e por ele, aleluia. A irmã Cida passou por esses dias por um procedimento e o Senhor já a abençoou. Nós vamos pedir para que o Senhor continue com ela. Oração para Nathalie e família, aleluia. Oh, amém. Nós vamos orar. Vamos orar. Convido você na sua casa a fechar os seus olhos e levar a Deus em oração. Colocar a sua vida agora diante do altar do Senhor. Pedir para que Deus transforme, para que Deus liberte, para que Deus modifique, para que Deus escreva uma nova história da tua vida, para que Deus mude a tua história, para que seja uma história onde possa ser apresentada bênçãos, que os outros possam ver como você foi abençoada por Deus. Chegar ao ponto como Jabes, onde ali o escritor de Crônicas fez uma ressalva: esse homem foi o mais notável entre os seus irmãos. Que a tua vida também possa ser apresentada dessa forma. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque tu és um Deus santo, poderoso, um Deus que tem poder de transformar as nossas vidas por uma simples oração, uma sincera oração, onde nós expomos todas as nossas necessidades, aonde nós colocamos, oh Senhor, diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, que pesa sobre as nossas costas. Senhor, que Tu alcances, Senhor, a cada um, que Tu libertes, que o Senhor transforme, que o Senhor escreva uma nova página na vida dessas pessoas, ó Pai. Oh Senhor, traz alegria, traz paz, traz, Senhor, libertação, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa todas essas orações solicitadas aqui nessa noite, ó Pai. E visita cada um, ó Pai, com a Tua bênção. Derrama, ó Senhor, libera as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós podemos cantar um hino de louvor ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Sem Jesus não dá. Que Deus te abençoe, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua bênção sobre nós, pela Tua palavra, e que o Espírito Santo possa fazer a obra em cada coração, aquilo que nós não pudermos transmitir, que o Espírito Santo
trabalhe na vida de cada um de nós, ó Pai. Fica conosco, é o nosso pedido em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada, cheia da Tua presença. Aleluia. Com a vida abundante a cada um dos Teus servos é a nossa oração. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as bênçãos do Espírito Santo sejam derramadas desde agora e para sempre sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém? Fique em paz, Deus abençoe.